Paz e graça a todos, tudo bem com vocês? Vamos tomar um café e conversar sobre Romanos 9. Bom, eu quero conversar com vocês sobre Romanos 9, versículo 13, em uma perspectiva arminiana, certo? Alguns calvinistas, aliás, acho que todos os calvinistas, dizem que Romanos 9 é a criptonita do arminianismo e que Romanos 9 prova a dupla predestinação, a eleição incondicional e que nenhum arminiano consegue se sair, consegue explicar a contento o texto aí de Romanos 9, o capítulo 9 de Romanos. Apesar de a gente já vê aí vários arminianos trazerem a explicação desse texto, mas os calvinistas insistem em dizer que esse texto é a criptonita, o ponto fraco do arminianismo. Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: existe um erro acho que a maioria de nós cometemos esse erro em certa medida, de querer interpretar o texto à luz dos nossos próprios pressupostos, das nossas crenças pré-estabelecidas ou conceitos pré-estabelecidos. Portanto, muitas vezes quando nós vamos ao texto, nós já temos ali um conceito pré-estabelecido e apenas queremos que o texto ele corrobore com aquilo que nós já pensamos. Então, a nossa exegese ela já fica prejudicada quando a gente vai ao texto já com conceitos pré-estabelecidos, ok? Então, esse é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado na hora de ler o texto, porque a gente consegue fazer com que a Bíblia fale aquilo que a gente quer que ela fale. Ler a Bíblia sob os óculos de uma doutrina pré-estabelecida é obviamente muito perigoso, porque nós só vamos conseguir fazer com que o texto ele corrobore com aquilo que nós já entendemos. Nós já cremos naquilo e vamos para o texto apenas para ele corroborar aquilo que a gente quer que o texto fale. Então nós estamos obrigando o texto a dizer o que o texto não está dizendo. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês. O segundo é permitir que o texto explique o texto. Isso é regra básica de exegese, permitir que o texto explique o texto. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, você vai fazer uma exegese do texto, você vai ler o texto, você vai no contexto breve, o contexto amplo. Então, o contexto do versículo é o capítulo, o contexto do capítulo é o livro, o contexto do livro é o testamento e o contexto do testamento é a Bíblia toda. A Bíblia toda. Então, você tentar construir uma doutrina a partir de um texto isolado, é óbvio que isso não vai dar certo. Com certeza não vai dar certo, tá? Então, se você pega o texto em uma leitura natural, eu acredito que o contexto natural, o contexto breve do capítulo 9 de Romanos seria capítulo 9, 10 e 11. Então, ler a seção completa, os capítulos completos. Mas ainda assim, é bem mais interessante você ler a partir do primeiro capítulo. A partir do primeiro capítulo até... E assim, você não tentar fazer com que Romanos 9 seja um texto fora do texto. Não tentar fazer com que Romanos 9 seja um texto separado dos demais. Não, Romanos 9 faz parte do livro, da carta, da epístola aos Romanos. Portanto, ela tem que ser entendida como um todo, lida desde o seu primeiro capítulo até o último capítulo, ok? Não dá para entender Romanos 9 sem entender o todo do livro de Romanos, ok? Então, se você pega e faz uma leitura natural do texto, leia todo o livro de Romanos, Se você não leu Romanos ainda, pause esse vídeo agora e leia todo o livro de Romanos. Ou se não, você não conseguir ler todo o livro de Romanos agora, se você está ocupado, pelo menos tente ler o capítulo 9 inteiro. Melhor ainda se você ler o 9, o 10 e o 11. Em uma leitura natural,
leitura natural, desprovida de qualquer pressuposto, você não consegue chegar ao resultado que os calvinistas chegam quando lê esse texto. Não se pode dar um significado diferente do entendimento dos ouvintes da época. Então, eu querer fazer com que o texto signifique hoje o que ele nunca significou para os seus ouvintes originais, isso é uma exegese, eu estou deturpando o texto. E é válido lembrar que até o terceiro, quarto século, ninguém interpretava esse texto de Romanos, não só o 9, mas os demais, da maneira que os calvinistas interpretam. Até o século IV, nenhum dos pais da igreja interpretavam da maneira que os calvinistas interpretam hoje. Quem passou a interpretar esse texto dessa maneira foi Agostinho. Obviamente, ele é o pai do pensamento, né? Todo esse pensamento calvinista de hoje tem lá seu nascedor em Agostinho. E diga-se de passagem que Agostinho teve que se retratar com a igreja várias vezes por conta das suas pregações, né? Mas esse não é o ponto do debate aqui agora. Então, eu quero propor rapidamente uma divisão aqui, vamos dividir esse capítulo em pequenas perícopes, né? Vamos delimitar pequenas perícopes aqui para que a gente possa meio que dar uma visão geral do capítulo, que a gente possa entender o conceito geral do capítulo, né? Então vamos lá. Capítulo 9, dos versículos 1 ao 5, Paulo fala da incredulidade dos judeus. Do versículos 6 ao 13, Paulo fala sobre a rejeição de Israel e as promessas de Deus, onde ele vai dizer, as promessas de Deus falhou? Não, não falhou, então ele vai explicar tudo aquilo ali. Dos versículos 14 ao 18, ele vai falar sobre a rejeição de Israel e a justiça de Deus. Então, Israel foi rejeitado. Por que Israel foi rejeitado? Então, Deus é injusto por conta disso? Não, aí ele vai trazer toda a explicação ali. Dos versículos 19 ao 29, ele vai falar sobre a soberania de Deus em escolher quem ele quiser. E aí você precisa entender, né, do que Paulo está falando aqui. Dos versículos 30 ao 33, ele vai falar sobre os motivos da rejeição de Israel. Por que Israel foi rejeitado? Então, tudo isso ele vai abordar nesses versículos, tá? Dentro do capítulo 9. É válido ressaltar que a gente precisa, primeiramente, entender para quem Paulo está escrevendo, né, essa seção, capítulos 9, 10 e 11. Para quem Paulo está escrevendo? São perguntas que o exegeta ele tem que fazer na hora de interpretar um texto. Então, logo nos primeiros versículos, ele endereça, né, essa seção e para quem ele está falando. Então, quando ele fala ali sobre a soberania de Deus em escolher quem ele quiser, ele está olhando para o judeu, né, e ele explica que se fosse para falar de eleição, os eleitos seriam os judeus. Então ele está quebrando essa ideia de que os judeus eram os eleitos e ninguém mais poderia participar da salvação. E ele está dizendo, Deus ele é soberano, ele pode escolher quem ele quiser. Ele está falando para os judeus isso aqui, ok? Então, vamos a partir de agora comentar sobre o versículo 13, tá? O versículo 13. A escolha de Jacó. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. A primeira coisa que eu queria trazer aqui, levantar essa discussão a escolha de Jacó foi para salvação ou para um propósito específico? A escolha de Jacó foi para salvação ou foi para um propósito específico? E aí a gente pode entrar na questão da eleição incondicional individual para serviço, ou individual ou coletiva, para um determinado fim, um determinado serviço, né? Como Paulo, por exemplo. Paulo foi chamado, ele foi eleito para ministrar aos gentios. Então, eleição individual é para serviço, é para ministério. E existem as eleição coletiva também para um ministério. Então, a pergunta primeira é: Jacó, ele foi chamado para salvação ou para um propósito específico? Ele é um eleito para salvação ou para um propósito específico? Segundo o calvinista, Jacó, ele foi eleito para salvação. Só que o texto ali
Primeiro, não está falando do Jacó individual, o Jacó individualmente. Porque se você pega vários textos que vão trazer essa mesma expressão, né, falando a respeito de Jacó, a Bíblia não fala do personagem Jacó, está falando da nação de Israel. Pega o texto de Gênesis, capítulo 25 e 23, que desde quando eles estão no ventre, tá ali Jacó e Esaú no ventre de sua mãe, e Deus vai dizer, 2 nações estão aí dentro. 2 nações estão aí dentro. Então, Jacó representa uma nação, Esaú representa uma outra nação. Então, quando Deus está falando aqui sobre Jacó e Esaú, ele não está falando dos personagens em si, ele está falando de nações. Isaías 43, versículo 1, ele fala sobre Jacó, mas também está falando sobre nações. Isaías 44, versículos 1 e 2, ele também está falando sobre nações, embora o nome que aparece ali seja Jacó. Então, vários outros textos vão falar sobre isso. Mas quando você olha o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 13, quando ele fala que amei a Jacó e aborreci a Esaú, ele não está dando ali a entender sobre uma eleição ou uma predestinação para salvação ou para perdição eterna. Ele está falando sobre uma eleição para um fim específico, para um propósito, para uma missão. Então, a partir de Jacó vem a nação de Israel, e é através da nação de Israel que Deus cumpre ali, né, o seu propósito redentivo. Então é a partir de Israel, o próprio apóstolo Paulo fala assim, deles vieram os profetas, deles vieram a lei, e o próprio Cristo veio deles. Né? Então a eleição, a escolha que Deus faz por Jacó não é para salvação e nem para perdição com relação a Esaú, mas para o cumprimento do seu propósito redentivo na história. Ok? Então, isso fica muito claro para mim quando eu olho para esse texto. Jacó foi escolhido o filho da promessa. Assim como Isaac foi escolhido em detrimento de Ismael. Está lá Isaac e está Ismael. E Deus diz, não, eu não vou fazer de você uma grande nação a partir de Ismael. Eu vou fazer de você uma grande nação a partir de Isaac. Então, Ismael foi um eleito para a perdição também. Isaac foi um eleito para a salvação. Não tem base bíblica para falar sobre isso, né? Para atestar isso. Então, ele escolheu o povo de Israel para dar cumprimento na sua história redentiva. Né? A história da redenção, Deus escolhe o povo de Israel para serem ali os protagonistas dessa história, né? da história redentiva de Deus para com a humanidade. Então Deus escolhe Isaac e não Ismael. Né? Então quer dizer que Ismael foi para o inferno por conta disso? Não tem nada, né? Não tem nada a ver com isso. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, e alguns vão dizer que Deus odiou Esaú. Então será que é realmente isso? Porque lá está escrito Deus aborreceu, alguns vão traduzir isso como odiou, né? Ou rejeitou e assim por diante. Agora, esse Deus odiou Esaú tem a ver com o fato de realmente Deus ter ficado com ódio de Esaú e, portanto, mandou para o inferno, escolheu ou predestinou ao inferno? Obviamente que não tem nenhum respaldo para entender dessa maneira. Até porque, quando nós vemos o próprio Jesus dizendo assim, aquele que quer vir a mim, quer ser meu discípulo, mas não odeia o seu pai, ou não aborrece o seu pai, sua mãe, seu irmão e tal, não é digno de mim. Isso quer dizer que Jesus está dizendo que eu devo odiar os meus pais, eu devo odiar os meus irmãos, eu devo odiar os meus filhos? É óbvio que não, ele está falando aqui sobre uma preferência. Ele preferiu Jacó em detrimento de Esaú. Não quer dizer que Deus rejeitou por completo Esaú. Quer dizer que Deus preferiu o Jacó e não o Esaú. Deus quis cumprir o seu propósito redentivo a partir de Jacó e não de Esaú. É simplesmente isso que o texto está dizendo, ok?